a perfeição que existe neste mundo é o cinema, para mim. Então, em matéria de música, o que eu gosto é música de cinema, música erudita e o frevo. Bem, então eu ouvia aquelas coisas todas, ouvia o programa Pernambuco Você é Meu, de Aldemar Paiva, no Rádio Clube. Ele tocava muito frevo. Outra coisa interessante que se fazia naquela época havia muitos programas de poemas no rádio. Os locutores liam poemas, os ouvintes gostavam muito de poemas, até escreviam. Havia um poeta na época que era preferido dos jovens naquela época. O poeta era J.G. de Araújo Jorge, fazia aqueles poemas líricos, bonitos. Os locutores liam aquilo no rádio e colocavam músicas que correspondiam ao enredo da poesia. E isso você tem que idade, mais ou menos? Eu devia ter uns 17, 18 anos por aí. Né? Já existia a rádio universitária? Não. Surgiu isso foi em 56. Então, 56, 58, eu saí do Rádio Clube e fui inaugurar a Rádio Continental. A Rádio Continental do Recife. Em 1958, nessa época, estava havendo um movimento para se fundar o Sindicato dos Radialistas. E eu fiz parte desse movimento. Por isso, fui demitido da Rádio Continental, porque fazia parte deste movimento de fundar um sindicato de radialistas. Em 1960, quando eu fui demitido da Rádio Continental, estava surgindo o Canal 2, TV Jornal do Comércio. Um amigo meu chamado Jader Bastos me chamou para lá e eu fui para lá, para o Canal 2. Inaugurei também o Canal 2, mas continuei no sindicato. E houve uma greve e eu estava no meio e também me demitiram do Canal 2. Por causa do sindicato. Eu digo, e agora para onde é que eu vou? Então, nessa época, muitos artistas famosos da época, como José Santa Cruz, como o Coronel Ludogero, como Lúcio Mauro, muitos artistas famosos foram embora para o Rio de Janeiro. Eu ia também. Mas estava surgindo a rádio universitária AM da Universidade Federal de Pernambuco. E naquela época, um emprego federal era uma coisa muito boa, né? Então, eu vim tentar a Rádio Universitária, e fiquei na Rádio Universitária AM. Eu já conhecia do Canal 2 um amigo que trabalhava lá, que era Jaba Maciel, que era professor da universidade. Ele era professor de matemática, de filosofia, de economia e ainda tocava violino na Orquestra Sinfônica do Recife. Então, Jaba Maciel me levou para lá e eu fiquei como assistente da direção, o diretor E a Rádio Universitária AM inaugurou no dia 25 de março de 1963. A Rádio Universitária AM fazia parte do SEC, Serviço de Extensão Cultural, que era dirigido por Paulo Freire, o nosso inesquecível educador Paulo Freire. A Rádio Universitária AM era a menina dos olhos de Paulo Freire, pois foi ele quem conseguiu o canal da Rádio AM para a universidade, assim como também o canal, tempos depois, da Rádio FM. Havia na época, além de vários programas de qualidade, porque na Rádio Universitária AM era uma rádio completamente diferente das rádios comerciais, porque não teria sentido, ou não tem sentido, a universidade ter uma emissora de rádio igual às comerciais. Então, era uma rádio educativa cultural. Bem, então, o diretor da rádio era o Dr. José Laurênio, que acabava de vir da BBC de Londres. Ele fazia parte da equipe da BBC, que fazia programas para o Brasil. Naquela época se ouvia muito a BBC de Londres aqui, pela onda curta do rádio. Então ele veio, e a diretora, a esposa dele, era locutora da BBC. E então ele veio, foi o diretor da Rádio AM e me colocaram como o adjunto dele, né? Isso para mim foi uma honra, eu que vim da rádio comercial, não sabia nada de universidade, nada. Vim aprender
vim saber o que significava uma rádio de uma universidade, aqui mesmo na universidade. Observando o Java Maciel, que fazia muitos programas de rádio, ele fazia programas como, por exemplo, falando de filosofia, o tempo e as escrituras. Vou dar um negocinho aí que atendeu o telefone aqui, depois